Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando outra aula sobre controle de pragas. Dessa vez a gente vai falar do controle legislativo, mecânico, físico das pragas. O método legislativo, ele é aquele método que também é conhecido como método preventivo. É aquele método que é baseado em leis, decretos e portarias que podem ser a nível mundial, a nível federal, estadual ou municipal, tá? Essas leis, decretos, elas obrigam o cumprimento de medidas de controle, medidas de manejo, inclusive. E o não cumprimento dessas regras pode ser passível de multas que cada legislação vai estabelecer. Então vamos conhecer um pouco essas leis. Eu tenho o serviço quarentenário, que é aquele serviço que garante a não entrada de pragas que são quarentenárias no nosso país, a não entrada e a não saída, né? A gente também não pode disseminar uma praga que não tem em outros locais. Então, para isso, a gente tem as barreiras fitossanitárias. Vocês já devem ter passado por algumas quando cruzam de um estado para o outro, tá? Então, tem entre os estados e entre os países. A ideia das barreiras é prevenir a entrada de pragas exóticas, impedir a disseminação também das pragas nossas, que são nativas. Então, por isso é bem importante que todo mundo, inclusive a população leiga, tenha consciência que ela não pode pegar um avião viajando com sementes no bolso, com sementes na mala, com certos vegetais, porque você pode estar levando pragas, doenças para outras áreas, para outros estados, tá? Então, barreira fitossanitária. Esse serviço quarentenário também é feito, dá para fazer ele de uma forma dentro da legislação, tá? De uma forma legal. Tem que passar pela quarentena o vegetal. Tem as medidas obrigatórias, que são essas leis, como foi estabelecido. O estado de São Paulo tem muitas para os citros, aqui em Araquari, aqui em Santa Catarina, tem para o maracujá. Eu vou mostrar algumas delas para vocês terem uma noção. A ideia aqui não é tratar de casos específicos, é só entender o método legislativo, o conceito que está envolvido nesses métodos de controle, tá? E eu tenho também dentro do método legislativo a lei dos agrotóxicos, que regula, né, o uso, os produtos que são permitidos, como quem pode receitar determinados tipos de agrotóxicos. Então é uma lei que recentemente, inclusive, estava em discussão, né, novos agrotóxicos foram liberados a partir de uma alteração que foi feita nessa lei, não sei se é uma emenda, né, mas está em discussão. A minha referência, a nossa referência em relação a leis aqui é o professor Monzani, tá? Eu não sou bem dessa área, não entendo bem essa questão das leis. Mas são leis específicas que a gente tem que consultar e tem que saber como profissional antes de fazer qualquer tipo de recomendação, o uso de qualquer produto, tá? Para fazer tudo sempre dentro das normas. Se eu fizer o uso de um produto que não está dentro das normas, eu posso ser punido pelo meu conselho, pelo CREA, e eu também corro o risco de o meu comprador desse produto não aceitar comprá-lo, porque ele detecta que tem uma substância que não é permitida, tá? Que não está autorizada para aquela espécie, entendido? Então, muito cuidado, é muito importante conhecer as leis ligadas à agricultura. Então, aqui o exemplo lá de São Paulo, que tem São Paulo tem algumas portarias, é um estado que está bem avançado em relação aos citros. Então, no estado de São Paulo, existe uma lei, eu trouxe o exemplo aqui, depois vocês podem pesquisar, lá na Defesa Agropecuária de São Paulo, que é em relação às normas para cadastramento de viveiro para produção de mudas de citros, depósito de mudas e etc. Em resumo, nessa lei mostra como que tem que ser a produção de mudas de citros. Não é qualquer um que pode produzir. A produção de mudas tem que ser obrigatoriamente em ambiente telado, para que não tenha o problema de comercializar mudas com viroses, tá? Então tem todo um arcabouço legal, tem que estar registrado o produtor de muda, então isso entra tudo aqui no controle legislativo, que como eu comentei, é também chamado de controle preventivo. Aqui recentemente em Santa Catarina, acho que foi
em mês de março, talvez ali desse ano ainda, saiu uma normativa em relação à produção de maracujá. E a SIDASC, então, que implementa isso, que é o órgão do estado que faz esse controle, cada estado tem o seu órgão que faz essa regulamentação. Então, aqui em Santa Catarina, saiu até uma notícia na Epagre falando da portaria do vazio sanitário do Maracujazeiro. Ela foi assinada lá em Sombrio, aqui está em 10 de março de 2020. E essa portaria estabelece que do dia 1º ao dia 31 de julho de cada ano não poderá existir nenhum pomar comercial de maracujá em Santa Catarina. Então, todos os pomares têm que ser eliminados, tá? O ideal é que a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de cumprir isso, mas a maioria praticando essa eliminação, a gente cria um período de vazio sanitário. Isso é muito importante para baixar a densidade populacional das pragas e também para baixar o potencial de inóculo, né? Quando a gente está falando das doenças, o risco das viroses, no caso do maracujá. Então, um método legislativo bem importante, foi um grande avanço, eu considero, aqui para o Estado. Fechando então o método legislativo, a gente fala um pouco sobre o método mecânico. No método mecânico, a gente está falando daquelas medidas que causam a destruição direta dos insetos, então vou causar a morte dos insetos de uma forma bem direta, né? Por impacto, por exemplo, por esmagamento. E também estou falando do método mecânico, as estratégias que impeçam o contato, né? Que essas pragas acessem as nossas plantas, os frutos. Então, é o uso de barreiras. Eu posso estar fazendo as barreiras e também posso estar colocando armadilhas, tá? As armadilhas também entram como método mecânico. Então, uma subdivisão para a gente ficar bem didático. Tem a captura, que é chamada captura manual, é mais comum de se falar captura manual. Eu também coloquei, embora não esteja nos livros, existe a captura mecanizada, tá? Se vocês procurarem nos livros, nas apostilas, vocês provavelmente não vão achar. Mas a gente tem alguns outros países fora do Brasil que fazem controle, por exemplo, da mosca branca, onde eu acoplo na barra de pulverização um stick amarelo que atrai a mosca branca e passo esbarrando essa barra de pulverização na cultura da soja, em algumas culturas que são rasteiras, e esses insetos são capturados, né? Então é uma captura que eu estou chamando de mecanizada. E nas áreas que são pequenas, né? Você tem um fundo de quintal ali, você está com um pulgão, está com uma lagarta, é muito simples você ir lá e fazer a limpeza, o esmagamento, né? Esmagar os ovos da lagarta, a remoção das lagartas. Então, é um método de controle também satisfatório para as áreas pequenas. Já as barreiras, eu tenho diferentes formas de uso dessas barreiras, tá? Dentro do método mecânico. Eu posso utilizar as paredes vegetais, são os chamados quebra-ventos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais do quebra-vento. Eu tenho também as telas anti-afídeos, que são excelentes, fazem um papel incrível, né? Na produção de mudas, na produção em ambientes fechados, no cultivo protegido. Tenho a plasticultura, que funciona de forma semelhante à tela anti-afídea, né? Só que a plasticultura ela realmente impede a troca, né, de ar. A tela anti-afídea ainda permite a entrada de ar, né? Então, na tela anti-afídeo, pode estar entrando esporos de fungos por essa tela, mas eu seguro os afídeos, né? Os pulgões, a mosca branca, de entrar na minha área protegida. E também na plasticultura, eu posso estar utilizando alguns tipos de plástico que conseguem filtrar alguns comprimentos de onda. Essa filtração de comprimentos de onda pode afetar o comportamento de certas pragas e também pode afetar o desenvolvimento ou não desenvolvimento de alguns fungos, tá? A esporulação. Então, a plasticultura também é um método mecânico muito importante para o controle de pragas. Tem outras estratégias, outras barreiras também, os chamados cones invertidos, cone chinês, tá?
Isso é feito colocando esses cones na base, ali no coleto da planta, normalmente. Em alguns casos, utiliza-se até sacos de adubo propriamente para fazer essa base da planta ali, de forma a evitar principalmente formigas e outros insetos que podem atacar a muda quando ela é nova. Vou mostrar alguma foto daqui a pouco. Aqui o exemplo das telas, né? É bem comum, principalmente regiões que são muito quentes. A gente coloca telas nas laterais. Se for uma região mais fria, pode ser que eu faça o uso do plástico nas laterais e a cobertura normalmente de plástico. E aí eu faço, escolho uma cobertura que dê a transparência que eu preciso. Então a tela anti-afilha funciona muito bem. Eu posso utilizar também as barreiras para proteger os alimentos além do momento do cultivo. Então eu tenho que pensar nesses métodos legislativo, mecânico, físico, desde da produção da semente até o consumo do alimento em si. Então, mesmo depois da fazenda, eu ainda continuo fazendo controle de pragas, de doenças, né? Então, eu posso botar para alguns alimentos algumas embalagens que favorecem a conservação desse alimento. Então, aqui o exemplo, esse exemplo do feijão, eu posso utilizar para feijão, para o arroz, um saco que é mais grosso, que impede que os carunchos vão furar esse saco e causar perda desses alimentos. Então, esse é um controle mecânico, uma barreira. Aqui o exemplo do controle pela barreira vegetal, pelo quebra-vento. Esse é um quebra-vento temporário feito com feijão guandu aqui numa linha de café, tá? Eu tenho falado já há mais de 15 anos com alguns colegas, com alunos, da importância dos quebra-ventos, tá? Esse é um tema muito importante e que a gente deveria estudar mais, deveria aplicar mais. A gente está perdendo muita produtividade no Brasil por não fazer adequadamente o uso de quebra-vento. O vento, para a maioria das culturas, ele é um veneno, tá? Então, para o café, também, como outras regiões que venta muito, é muito importante proteger do vento, esse vento excessivo, tá? O vento causa estresse na planta, além de permitir a chegada mais rápido das pragas e das doenças. Então, é um tema que eu sugiro que a gente estude mais a fundo quando houver oportunidade. Aqui um outro exemplo é de um quebra-vento permanente. Eu posso estar intercalando cultivos, pastagem com pinos, eucalipto, fazendo cultivos permanentes. Tem algumas madeiras que são muito nobres, né, que tem um valor agregado muito alto. Eu posso estar colocando como quebra-vento. Aqui só para vocês terem um pouco da noção, eu peguei de uma disciplina lá de meteorologia agrícola, o impacto que o vento pode causar na produção, no desenvolvimento de uma planta. Então, esse caso aqui, 3 plantinhas com tomate, um vento a 7 quilômetros por hora, olha o crescimento dessa planta. O outro simulando o vento a 15 e o outro a 24 quilômetros por hora. Então dá para observar aqui o caso de nanismo da parte aérea nas plantas que foram submetidas com ventos de 15 e 24 quilômetros por hora. Então observe que não é nenhum vento demasiadamente agressivo, né? Mas é um vento que já representa um certo problema na produção. Atrapalha algumas questões da fisiologia e, no nosso caso, vai favorecer a chegada mais rápida de pragas, tá? Eu costumo Já falei com o pessoal lá de Corupá, por exemplo, falei ano passado, nos outros anos, da importância de colocar quebra-ventos bem posicionados, tá? Bem dimensionados lá para os bananais. Eles estão numa região de montanha. E aí, ano passado, quando eu tive lá, as bananeiras já tinham sido muito danificadas pelo vento frio, tá? Porque o vento, além de ser o problema do vento, ainda tem o ar gelado que está circulando ali. E agora, com esse vendaval que teve, a perda foi drástica, foi muito intensa. Eu acredito que se a gente tivesse feito as práticas corretas de colocar quebra-ventos perenes, quebra-ventos para as mudas, né, a gente teria um bom resultado lá. Então fica a dica aí. Outra forma de proteger as mudas aqui é até parece uma brincadeira, mas é para áreas pequenas, né, o uso de plástico descartáveis, proteger as mudas do ataque de formigas. Então, hortas comunitárias,
na jardinagem, eu posso estar fazendo esse uso, tá? Com esses plásticos ao entorno, plantas de citro, plantas de roseira, eu evito o ataque das formigas, principalmente, de grilos, e aí eu não preciso fazer o uso do controle químico. Então, a gente tem boas opções, tá? E existe também os produtos comerciais. Esse é um protetor de mudas florestais que eu coloco ali na base dos cultivos de eucalipto, pinos, para evitar o ataque das pragas. Tudo bem? Se tiver muito rápido, passem mais devagar, voltem, tá bom? Agora vamos falar do método físico. No método físico, a gente está falando do uso de alguns artifícios físicos, né? Como o fogo, o calor, a radiação, a coloração, para fazer o controle de pragas. Então, o fogo é uma estratégia, né, muito antiga de fazer limpeza de áreas, e aí nessa limpeza eu posso estar fazendo o controle de algumas pragas. Atualmente não é a estratégia mais desejada, tá? A gente busca outras estratégias porque os malefícios do fogo para o solo, para a biodiversidade, não são interessantes. No entanto, o fogo ainda é um método de controle, de manejo de áreas que é regulamentado. O que é preciso é ter autorização para fazer o uso de fogo. O calor, aqui a gente está falando da manipulação da temperatura, seja utilizar o calor, o aquecimento, ou seja, resfriar o ambiente. Isso para fazer o controle, ou pelo menos estabilizar o ataque das pragas. Então, vou estar manipulando a temperatura dos ambientes. Um exemplo, quando eu mando um mamão, por exemplo, lá para a Europa, eu mando esse mamão num container que é refrigerado, sobre baixa temperatura. Então, isso além de conservar o mamão em si, eu também tenho um menor desenvolvimento das possíveis pragas que estiverem ali. O ideal é que não tenha nenhuma praga se desenvolvendo ali. Mas o que eu faço no caso do mamão, no caso da manga e outras frutas, inclusive, é pegar essa fruta e fazer um banho nela, um banho de água quente, uma temperatura ali em torno de 40, 45 graus. Varia muito com a fruta, né, com o estado de maturação dela. Então, uma temperatura mediana, 40 graus, durante um período 30, 45 minutos. Existe um binômio entre temperatura e tempo. Eu preciso encontrar qual é essa melhor relação e essa melhor relação vai controlar pragas e doenças nesses frutos. Então, eu posso utilizar muito bem o calor nesse sentido. A luminosidade, a gente já sabe que algumas faixas de radiação luminosa, elas podem atrair insetos ou repelir. Então, é muito comum utilizar armadilhas que são baseadas no método físico. Então, observe que essa separação nossa de método físico, método mecânico, é algo meio didático, tá? Eu tenho uma armadilha, que é um método mecânico, que utiliza um artifício físico, bota uma determinada radiação luminosa para atrair as pragas. Então, eu atraio muitos adultos e ali eu faço a captura e, com isso, eu reduzo a densidade populacional desses insetos. Eu também posso fazer o uso do som. O som, a gente está falando aqui das frequências de som. Tem uma história muito bacana em relação ao som, que é das cigarras no café. Há alguns anos atrás, acho que deve ter mais de 10 anos já, o, um produtor ele passava fazendo a pulverização com, utilizando o pulverizador lá no trator, e essa pulverização fazia um barulho, não se sabe bem o que, que era, se era o trator em si ou se era um implemento, acho que era um implemento, fazia ela provocava uma frequência que atraía muito as cigarras. As cigarras, elas iam para cima do trator, do implemento e afogavam o implemento, de tanto que atraía as cigarras. Agora é fácil falar, mas na época ninguém sabia o que estava acontecendo, porque que toda vez que passava aquele implemento, as cigarras iam para cima do implemento. E aí, depois disso, uma universidade estudou o que estava acontecendo, empresas se associaram para tentar entender o que estava acontecendo, e disso tudo saiu algumas máquinas agora que produzem sons,
uma frequência específica que atrai as cigarras. Então eu faço uma armadilha que é baseada no som para controle de cigarras. Vou mostrar a foto daqui a pouco. E tem a radiação ionizante, que é quando eu utilizo uma energia radioativa com o intuito de esterilizar alguns insetos. Quando eu esterilizo alguns insetos, os machos ou as fêmeas, isso é feito em ambientes fechados, eu vou estar causando a redução da densidade populacional desses insetos. Então é um método de controle que tem crescido o seu uso. Aqui o exemplo da armadilha luminosa, né? Estou utilizando o método físico combinado com com o método mecânico, né? Então atraindo lepidópteras, que é só um exemplo. Esse é o exemplo da cigarra, onde eu utilizo uma armadilha de som. Eu tenho diferentes equipamentos para produzir esse som, tá? Tem várias empresas já explorando isso. E eu posso ter ele fixo em alguns locais na propriedade. E o que é mais comum é eu ter um implementozinho, acho que não está aparecendo aqui, um implemento que eu boto no trator e puxo, ou boto num carro e puxo isso nas carreiras. Muito comum nas lavouras mecanizadas de café, onde o espaçamento entre as linhas é grande. E aí atrai bastante as cigarras e eles fazem o controle da cigarra, faz o controle químico localizado. Aquele outro caso do tratamento térmico, né, o uso do calor para o controle de pragas, eu vou estar anexando para vocês esse artigo, que é bem interessante, que é o uso do tratamento térmico para o controle das moscas das frutas. Então, tem alguns países que, ao receber o mamão, a manga, eles não querem correr o menor risco de receber Ceratites captata, não quer receber a anastrefa, a mosca das frutas lá. Então, a gente precisa comprovar para eles que a gente está mandando um produto que não oferece risco de contaminação, de entrada de pragas, dessas pragas lá. Então, vale a leitura aqui, ó. Só a conclusão: os tratamentos baseados no emprego de calor constituem alternativas aplicáveis a fruteiras tropicais, pelo fato de possibilitarem a desinfestação e o controle simultâneo de insetos e patógenos. Então, vou passar para vocês darem uma lida nesse trabalho, que ficou bem interessante. Tá certo, pessoal? Como vocês já viram esse controle, provavelmente já viram controle legislativo, mecânico e físico lá na fitopatologia, lá nas plantas daninhas, então acredito que não é algo novo. Por isso é uma aula mais rápida, tá? Só para entender os conceitos básicos. Qualquer dúvida, a gente está lá no grupo do WhatsApp e a gente pode aprofundar um pouco mais nesse assunto. Um abraço, tchau, tchau.